Se a última polêmica foi a adultização que o Felca expôs no vídeo dele, agora, amiga, a tendência é justamente o contrário, a infantilização dos adultos. Ou kidult, que é a junção das palavras kid, criança, e adult em inglês. Primeiro começaram adultizando as crianças e agora estão infantilizando os adultos. Sinceramente, eu não estou entendendo mais nada. A gente cresceu ouvindo que precisava amadurecer rápido, estudar, trabalhar, ser alguém na vida, essas coisas assim. Mas agora parece que a moda é ser infantil de novo. Basicamente são acessórios e elementos que antes eram voltados para o público infantil, sendo cada vez mais consumidos pelos adultos. E agora, acredite ou não, a nova tendência é a chupeta para os adultos. Ou seja, tudo isso aparece como uma forma de lidar com o estresse, com a ansiedade ou até mesmo com a carência afetiva. Não que eu vá usar isso para aliviar meu estresse. E nada contra quem quer usar ou tem curiosidade para saber como é que é. Mas a pergunta é, será que essa tendência é realmente inofensiva ou será mais uma fuga da realidade que pode representar algo mais profundo? Algo relacionado a questões emocionais e que também pode custar muito mais caro do que parece. Hoje nós vamos ver e reagir a alguns vídeos para poder entender de onde que surgiu essa tendência e também analisar se isso é só mais uma forma de lidar com as pressões, as ansiedades e os estresses da vida adulta. Se isso é um símbolo que representa a busca pelo conforto, proteção, acolhimento, segurança, ou seja, a fase infantil. Ou será que isso é só mais um surto coletivo performático das redes sociais, alimentado pelo marketing de consumo, que lucra vendendo essas ideias que viralizam para uma geração que nunca quer sair da terra do nunca? Se você é novo ou novo por aqui e não me conhece ainda, eu me chamo Érica, sou publicitária e também sou criadora de conteúdo. Então já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Minha intenção nesse vídeo não é julgar ninguém e nem dizer se está certo ou errado usar essas chupetas de tamanho adulto. E nem dizer que você é infantil se você gosta de colecionar algum brinquedo, jogar videogame, assistir desenho, essas coisas assim. A ideia aqui é te informar e juntas podemos refletir o que essa cultura está fazendo com a nossa forma de ser adulto e como nós lidamos com as responsabilidades também. Como algumas tendências viram surtos coletivos que mexem com o nosso psicológico, principalmente com o nosso bolso e até mesmo com o jeito que a gente gasta o nosso tempo. Esse fenômeno, ele tem sido ostentado nas redes sociais, principalmente entre jovens de 18 a 30 anos, especialmente na China, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos e agora também aqui no Brasil. Um consumidor chinês até contou ao South China Morning Post que ele faz uso da chupeta durante o trabalho, principalmente quando ele está se sentindo sob pressão. Quando estou sob pressão, sinto uma sensação de segurança que vem da infância. E essa tendência ela ganhou mais força justamente no momento em que transtornos de ansiedade e estresse estão em alta no mundo todo. Vale ressaltar também que o mercado de brinquedos está cada vez mais em alta. E quem mais puxa esse segmento são os adultos. Aqui no Brasil, esse mercado cresceu 18% no último ano. Uma pesquisa feita no ano passado pela ABRIN, que é a Feira Brasileira de Brinquedos, mostrou que 76% dos brasileiros entre 18 e 65 anos se identificaram como consumidores potenciais desse segmento, enquanto a média mundial é de 67%. A verdade é que o pano de fundo dessa tendência não passa de uma tentativa coletiva das pessoas fugirem do estresse causado pela policrise global. Mas será que é mesmo? Before I go to bed at night, I like to wear my passy. Do you wear a passy before you go to bed? Don't tell anyone my secret, okay? You promised not to tell anyone. Agora você...
Agora você vê, algo que era infantil virou uma performance pública para a câmera com a ideia de que ajuda a aliviar o estresse e a ansiedade. As chupetas para adultos são uma ferramenta útil para conter vícios e hábitos indesejados. Ao tentar abandonar maus hábitos como fumar, as chupetas podem ajudar a aliviar o estresse. Eles dão à sua boca outra coisa para fazer em vez do mau hábito. As chupetas podem minimizar os sintomas de abstinência, substituir a alimentação emocional e dar às mãos e bocas inquietas algo para se ocupar. A presença da chupeta também reforça seu compromisso de parar de fumar. Embora possa parecer pouco convencional para muitas pessoas, as chupetas para adultos oferecem uma saída saudável que pode fornecer a vantagem necessária para finalmente largar esse hábito perigoso. Thanks, bro. Shots fired. You're fired. You're washed up. You're retired. Se ajuda a aliviar o estresse mesmo, eu não sei. Mas vamos ser sinceras. Você teria coragem de sair na rua com uma chupeta na boca, fazendo essas coisas na internet, ou usar no trabalho, na faculdade, sei lá, em qualquer outro lugar? Eu particularmente não tenho coragem não. E tem um detalhe, porque com o tempo, o uso contínuo desse acessório, ele pode acumular fungos, bactérias, e ele, com isso, pode causar aftas e até candidíase oral também. Segundo a psicóloga Kenia Ramos, essa tendência ela pode representar algo mais profundo, relacionado a questões emocionais. Ela diz que esses elementos podem funcionar como símbolos de proteção e conforto. Muitas vezes resgatam lembranças de fases da vida em que havia mais cuidado e proteção, ou em alguns casos, refletem um processo de infantilização, quando esse adulto não pôde vivenciar plenamente essa etapa de forma saudável e integral. Só que no fim das contas, isso não é só sobre emoção, é muito mais sobre a indústria que ajuda a impulsionar essas modas e manipula a vulnerabilidade das pessoas para lucrar. E a verdade é que quanto mais a gente consome sem parar, mais o sistema enche o bolso dele. O uso de chupeta para alívio de estresse e ansiedade. O bom da gente viver muito é que a gente já viu de tudo. Eles estão propondo para os adultos usar chupeta. O que significa isso? Estão propondo infantilizar os adultos. Existe uma indústria muito poderosa em fazer trends para faturar com isso. Eu sempre digo, não se iluda. Quanto mais conhecimento você tem, menos manipulado você é. A gente tem que ver que a indústria vive de modismos. Senão, você comprava uma coisa e não tinha necessidade de outra. Porque assim, ninguém faz isso porque está confortável, porque tem recursos cognitivos, emocionais e psicológicos para fazer o uso dessa chupeta. Para você ter uma ideia, segundo o The New York Post, essas chupetas elas variam de R$ 7,00 a R$ 380 em conversão. E o problema não é a chupeta em si, e sim quando isso vira uma manada coletiva e o mercado se aproveita dessa fragilidade para lucrar. E quando a gente fala que a indústria se aproveita da vulnerabilidade, das emoções das pessoas para lucrar, não é só chupeta não, tem um monte de outras coisas. É chupeta para adulto, bebê reborn, labubu, restaurantes temáticos também, coisas que antes eram especialmente voltadas para as crianças, agora virou um objeto de desejo para os adultos. E isso, é claro, é um negócio extremamente lucrativo. Como é e quanto custa o novo restaurante do Bob Esponja? Ele fica no Itaim Bibi e serve desde hambúrguer de siri até uns pratos boladões de Masterchef, feitos pela Chef Heather. Tipo outro nível. A decoração tá impecável e a batata frita bem na calça do Bob Esponja. E olha esses copinhos de refrigerante. Detalhe que o hambúrguer é realmente de siri. Os pratos do restaurante a gente só provou algumas entradinhas. E eu não sei se eles vão manter assim ou se eles vão mudar o cardápio. E nessa inauguração não tinha exatamente o valor. Mas também tem a parte de sorveteria e uma loja temática do Bob Esponja. Tipo essa caneca de R$84 e esse macacão de R$239. A nossa conclusão é que os lanches são um pouco fracos, mas a comida da chefe é muito boa. E pra quem é fã de Bob Esponja vai pirar nesse lugar, porque a decoração tá incrível. Mas obviamente isso vai lotar agora nos primeiros dias, então vá preparado. E só pra deixar claro, não é sobre criticar quem vai, quem gosta de ir, porque realmente é um lugar divertido, nostálgico, quem é fã gosta, se diverte. É bom mesmo ir de vez em quando em lugares assim. Até eu mesmo gostaria de ir num dia no restaurante do Harry Potter, acho que tem em São Paulo, que eu gosto de Harry Potter pra caramba. Mas a questão mesmo é quem que tá lucrando com essa infantilização dos adultos. Meu irmão com uma coleção de mais de 1.300 Funko Pop.
quem é colecionador, né, e gosta, acha isso muito, assim, satisfatório. Inclusive, a psicóloga Kenia Ramos, ela até afirmou que colecionar bonecos, quadrinhos, jogar videogame são coisas saudáveis. Isso quando são ligadas ao lazer, ao prazer estético ou cultural. Mas se a gente olhar pelo viés de consumo, o sistema ele funciona assim. Ele cria febres, gera uma sensação de pertencimento e de desejo na gente. E se a pessoa ela não tiver cuidado, isso acaba virando um vício, uma compulsão e um apego emocional sem fim. E a pessoa muitas vezes ela nem percebe quando isso começa a acontecer, porque aquilo é algo que gera tanto prazer, tanta satisfação nela, que ela vai comprando, vai consumindo. Cara, cada um custa em média, vamos jogar baixo assim, uns R$150. Não deve ter menos de R$10.000 ali. É claro que a pessoa ela não pegou, R$10.000 em tudo de uma vez só. Mas se a pessoa gosta mesmo, se é algo colecionável que ela curte fazer, ela vai comprar e vai gastar o dinheiro dela como ela bem entender. E tá tudo bem. Mas olhando o viés de consumo é assim mesmo. Vamos comprando e sem perceber já gastou um dinheirão com as coisas. Fora também o trabalho que dá pra limpar isso. Tira tudo, limpa cada prateleira, aí depois tem que colocar tudo no lugar e limpar tudo direitinho. Não, muito trabalho e, sinceramente, tenho tempo pra isso não. Lembra quando eu disse sobre a compulsão e o apego emocional que os objetos causam na gente? Que agora você vai ver um vídeo que é assim, eu só acredito vendo e eu vendo não acredito. Please. We go. Who do we have? Oh my god! Oh my god! Oh my god! No! What? I'm not looking. Liars. Fucking fraud. You're fucking. No way! I don't think we're like the type. There's a secret! Agora você vê a reação da pessoa quando encontra um labubu daquele. Fica completamente histérica, parece que o... Eu nem sei como explicar isso. E a verdade é que o mercado ele foi todo remodelado para o consumo adulto. Coisas que antes eram vistas como lazer, formas saudáveis da gente poder se distrair, se divertir, hoje podem causar esses tipos de reações extremas nas pessoas. E as marcas elas sabem muito bem disso. Por isso que elas criam toda essa estética infantilizada que ajuda a gerar apego emocional. Porque essa histeria coletiva por trends, além de fazer a pessoa gastar rios de dinheiro que poderiam ser utilizados para uma reserva de emergência ou então para uma viagem dos sonhos, por exemplo, acaba criando um ciclo viciante na pessoa. E para você ter uma ideia, esse negócio de utilizar elementos que remetem à infância, ele está funcionando tão bem que até as marcas de luxo já aderiram a isso. Esses dias eu vi um post falando que marcas de luxo como Louis Vuitton, Tiffany, Ômega fizeram collabs com personagens infantis como Pikachu, que é do Pokémon, Labubu da Pop Mart, Snoopy, etc e tal. A febre é tanta que alguns itens customizados já chegaram a custar mais de $31 mil em leilões. E é uma coisa que pode parecer inusitada, mas essas parcerias elas estão gerando muito hype no TikTok. Ou seja, se você vê o poder que aquela plataforma tem de viralizar as coisas e fazer as pessoas terem surtos coletivos, que as marcas elas estão percebendo isso e estão usando isso ao seu favor, para poder ganhar mais dinheiro em cima das pessoas. Essa fofura toda, ela não é trivial.
ela é totalmente estratégica, porque ela aciona a emoção e a nostalgia também. Esses produtos, eles ativam a dopamina no nosso cérebro como se fossem recompensas rápidas, e isso acaba gerando uma satisfação imediata. E essa sensação de satisfação imediata, ela sempre vai querer ser sentida novamente. E isso vai gerando um ciclo. E quando um objeto deixa de ser apoio e passa a ser dependência emocional, ele acaba te aprisionando, porque isso só vai alimentando o desejo de escapar das responsabilidades da vida adulta. E eu não tô dizendo que você nunca mais vai se divertir com nada na sua vida. Não é isso. A questão mesmo são as prioridades que a gente precisa ter na nossa vida, que não é ficar gastando o seu dinheiro suado, sem propósito, com coisas que só estão na tendência, estão no hype, estão viralizando, tá todo mundo falando, comentando, e nem perder a sua autenticidade só porque tá todo mundo indo na onda. O problema não é a brincadeira em si e nem as diversões que a gente tem para poder lidar com os estresses do nosso dia a dia, mas sim quando a diversão vira uma fuga constante, ela pode acabar mexendo com o nosso psicológico, e isso pode trazer consequências sérias, como não saber lidar com as próprias emoções, perder a resiliência e também não ter uma inteligência emocional desenvolvida para lidar com os desafios da vida real. E isso, com o tempo, pode gerar impactos bem sérios e muito negativos na nossa vida. Essa infantilização da chupeta, misturada com performance online, é só mais um capítulo da cultura de trends que viralizam, que as pessoas acabam participando sem ao menos ter uma reflexão mais profunda. As pessoas acabam entrando na onda sem parar para pensar nas consequências e muitas vezes nem se questionam por que estão fazendo parte daquilo, se faz sentido ou não faz sentido para a vida delas. Porque quando aderimos a alguma coisa sem consciência, simplesmente somos levados pela onda. No fim das contas, não é sobre chupeta, labubu e etc e tal. É muito mais sobre como nós lidamos com a vida adulta e as consequências que nós precisamos arcar todos os dias com as nossas próprias escolhas. É parar de querer fugir o tempo todo das responsabilidades e aprender a encarar o que incomoda de forma madura e saudável também. E maturidade não é querer parar de se divertir, de cortar o lazer, e sim sobre saber lidar com essas coisas e ter clareza do que te domina e sobre o que te liberta. Tem até um versículo bíblico em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, que fala assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Esse versículo ele mostra que para nós vivemos de uma forma mais plena, com propósito e com amor divino também, nós precisamos abandonar atitudes que são imaturas. E isso é parte do nosso crescimento, tanto espiritual como pessoal também. É reconhecer que certos comportamentos que eram normais na nossa infância, na nossa fase de criança, já não cabem mais na nossa vida adulta. E ser adulto é ter responsabilidade de escolher o que realmente faz sentido para sua vida. Não é você ter uma visão limitada e nem ficar agindo só pela emoção, mas é você agir também com razão, porque a sociedade do consumo, ela funciona desse jeito mesmo. Eles ficam jogando vários gatilhos pra gente o tempo todo que ativam a nossa dopamina, é gatilho de urgência, gatilho de escassez, e esses gatilhos acabam moldando o nosso comportamento. Só que se a gente não tiver consciência, acabamos entrando nesse jogo sem nem perceber. Por isso que é muito importante você ter consciência e saber onde que você está gastando o seu dinheiro. Se são com coisas que você realmente quer, que você tem vontade mesmo de ter, ou só com coisas que estão viralizando, que tá todo mundo falando, que tá todo mundo comprando, que parece bonitinho, fofinho, e você acaba se deixando levar muito pela emoção e gastando seu dinheiro, e depois de um certo tempo, aquilo não faz mais nenhum sentido para você. Porque se você não cuidar do seu dinheiro, alguém vai cuidar dele para você. E geralmente são as empresas que usam o marketing de consumo para poder estar te convencendo a ter coisas que muitas das vezes você nem precisa tanto. E nós realmente precisamos prestar muita atenção quem está nos influenciando, quais são os tipos de conteúdo que você consome e se esses conteúdos eles te influenciam de uma maneira positiva ou se eles te influenciam de uma maneira negativa. É que nem no vídeo que eu falei sobre a magreza extrema, eu vou deixar o card desse vídeo aqui em cima para você poder ver ele depois, que tem
várias pessoas que acabam se deixando influenciar por uma tendência. Isso pode ser prejudicial para a saúde delas, assim como essas tendências de consumo de objetos que antes eram vistos como coisas infantis, mas agora são para adultos. Isso vai afetar a sua saúde financeira também, as suas finanças. Antes de querer embarcar em qualquer coisa, pare e pensa se você realmente precisa disso ou se é só mais o desejo de consumo ativando a dopamina do seu cérebro. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Você acha que essa infantilização dos adultos é mais um surto coletivo performático das redes sociais e da indústria para lucrar com nossa vulnerabilidade psicológica e emocional, ou se isso é algo que realmente é necessário para a nossa vida estressante, para a nossa vida corrida, para a gente poder meio que fugir um pouco da realidade, aquele escapismo, sabe, da realidade, ou é só mais uma forma de performar e viralizar nas redes sociais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário também, e lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos.